Olá, enfermeiro! Olá, enfermeira! Como vão? Bem-vindos a mais uma passagem de plantão com Fernanda Minenelli, como todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã. É o nosso momento de passar plantão e é o momento de trazer sempre um tema relevante em relação ao seu processo de recrutamento e seleção, trazendo uma metodologia de passagem de plantão, e a nossa metodologia escolhida é o SBAR. Então, além de vocês aprenderem alguma coisa relevante ao seu processo de entrevista, de recrutamento e seleção, de toda a questão da contratação do enfermeiro, vocês também vão aprender um pouco mais sobre essa metodologia de transição do cuidado, de comunicação e de passagem de plantão. E hoje, um tema extremamente relevante é vocês se conhecerem. Então, domine o seu autoconhecimento, entenda um pouco mais o seu perfil e através dele, da sua forma de entendimento do seu perfil, que você vai entender as suas atitudes. E aí, aquelas perguntas que o recrutador faz, fale ponto positivo, pontos a melhorar, você vai conseguir dominar de uma forma muito mais fácil, porque você vai entender o seu perfil. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Minenelli, eu sou enfermeira como vocês, sou gestora de enfermagem também, e eu sou a pessoa que vou ajudar você, enfermeiro, a ser contratado. Então vamos começar no nosso SBAR? Vamos começar com S de situação. Então a situação de hoje é: você já participou da entrevista e o recrutador pediu para você falar um ponto negativo, um ponto positivo, você soube falar claramente, ou vocês ficaram naquela resposta de praxe? Sabe aquela resposta do tipo, não sei se é ponto positivo, não sei se é ponto negativo, eu tô falando de sinceridade. Poxa, gente, sinceridade é um ponto positivo, mas isso todo mundo tem que ser. Sincero, todo mundo tem que ser. Eu não tô falando de algo que tenha a ver com a sua personalidade. Isso é uma característica que todo mundo deveria ter. Então, hoje a gente vai explorar um pouquinho o autoconhecimento. Existem diversas ferramentas para isso. E uma ferramenta que a gente da ADS gosta muito de utilizar é o DISC. Então, é o modelo DISC. Nele a gente vai descobrir se você é perfil dominante, influente, estável ou conforme. A partir daí, você vai entender a sua forma de comportamento, os seus pontos fortes, que são aqueles que mais vão te destacar das outras pessoas, e os seus pontos também a ser trabalhados, que vai ser aquele que a gente vai ter que trabalhar, desenvolver, e que num processo seletivo a gente pode destacar mais os fortes e já entender qual é o nosso ponto a melhorar e não dar tanta ênfase. E para isso a gente não precisa ser pego de surpresa. Agora a gente vai para o B do SBAR, que é o nosso breve histórico. Então, nesse momento de jornada de autoconhecimento, a gente vai explorar um pouquinho esse contexto, que não é só o entendimento de você mesmo, mas a partir do momento que você começa a se familiarizar com a ferramenta, começa a entender as características, você passa a entender o outro. E às vezes você percebe que muitos atritos que você já teve em algum momento, era muito mais que você achava até que eram questões pessoais, na verdade é conflito de comportamento. Você tinha um perfil comportamental, a outra pessoa tinha outro perfil comportamental. E aí com isso, a forma de ver as coisas, de enfrentar os problemas, de falar, de se comunicar é completamente diferente. Tem pessoas que são muito mais diretas, focadas em metas, tem pessoas que acabam sendo um pouquinho mais prolixas, tem pessoas que são muito mais estáveis, acabam se preocupando um pouco mais. E aí com isso a gente acaba tendo atritos, conflitos, e que está muito mais voltado não a questões pessoais, mas sim a questões comportamentais. Então o bom do autoconhecimento é, além de você se conhecer, é você aprender a identificar as características no outro, porque a melhor forma da gente se comunicar é entender como que é o nosso interlocutor e entender qual é a melhor forma de chegar a informação para ele. Às vezes não é a melhor forma do jeito que eu falo, e sim qual é a melhor forma que ele vai poder te escutar. E isso vai fazer você chegar no seu objetivo de uma forma muito, muito mais fácil. Então, o DISC, ele não se limita apenas ao indivíduo, ele acaba te trazendo um mapa que acaba compreendendo todas as complexidades da relação humana. A partir do momento que a gente entende o perfil DISC dos nossos colegas, do pessoal que trabalha com a gente, dos nossos amigos, dos nossos familiares, a gente começa a abrir as portas muito mais para uma comunicação eficaz, muito mais colaborativa, muito mais produtiva e com um relacionamento muito mais agradável. Mas
Falando ainda de autoconhecimento, não é tão fácil dessa forma. Então, muitas vezes, durante todo esse processo, a gente acaba enfrentando algumas resistências relacionadas à vulnerabilidade. Muitas vezes, durante todo esse processo de autoconhecimento, a gente recebe alguns feedbacks que a gente não encara de uma forma tão bem construtiva, dependendo da forma também que é falado. Então, às vezes não é da forma que eu escuto, mas da forma que é falado, ou às vezes é da forma que eu escuto, que acaba não me agradando tanto. Muitas vezes são feedbacks que não são construtivos, e tudo isso faz parte da jornada do autoconhecimento. E aí agora eu vou abordar um pouquinho o A com vocês do nosso SBAR, que é a avaliação. Para você saber qual é o seu perfil, eu vou falar um pouquinho da característica de cada um. É claro que não é dessa forma que a gente identifica o DISC, talvez com isso vocês vão ter alguns insights. Tenho mais cara disso, mais cara daquilo. Dificilmente você vai ser um perfil único. Nossa, eu sou 100% dominante. Dificilmente, mas a gente tem os predomínios e às vezes a gente tem aqueles perfis que estão mais próximos um do outro. Isso significa que, independente de algumas situações, a gente vai pendendo tanto para um lado quanto para o outro. Quando a gente fala do perfil dominante, a parte positiva do perfil dominante são pessoas assertivas. Eles são bem diretos, são orientados a resultados, são tomadores de decisão extremamente rápidos. Frequentemente, eles são líderes naturais, é dessa forma que ele é visto, independente se ele tiver cargo de liderança ou não, e são pessoas que são capazes de inspirar e motivar os outros. Falando de área a melhorar para quem é dominante, para quem se identificou aí ou identificou um pedacinho dele, muitas vezes ele é percebido como autoritário e impaciente. Se ele estiver conversando com alguém que às vezes seja um pouquinho mais prolixo, ele começa a perder a paciência e o interesse. E aí, às vezes, ele acaba sendo encarado como explosivo. Então, um ponto a melhorar é realmente essa impaciência e a escuta ativa. Quando a gente fala do I, do DISC, é o influente. Então, são pessoas que têm um perfil mais sociável, mais carismático, muito mais comunicativo. No caso, eu sou uma pessoa que tenho esse perfil um pouco mais prevalente dentro do meu DISC. Então, são pessoas que têm uma habilidade natural para inspirar, para persuadir, para acabar convencendo as pessoas. Ele acaba convencendo com as suas ideias de uma forma muito mais fácil, e são pessoas que trabalham muito bem em equipe e com interação social. Porém, áreas a melhorar são pessoas que falam tanto que às vezes pode parecer um pouco mais superficial, extremamente emocional. São pessoas que têm dificuldade em manter o foco em tarefas muito detalhadas, que às vezes não chega num denominador comum, num resultado final, então acaba perdendo o interesse. Pode parecer um pouquinho desorganizado também e às vezes passa a impressão de não ter uma escuta ativa, porque fala muito, acaba ouvindo pouco. E aí, quando a gente fala do S, a gente fala de um perfil estável, é a estabilidade. E aí, falando um pouquinho dessas características, são pessoas extremamente pacientes, confiáveis e leais, são excelentes ouvintes, trabalham muito bem em equipe, são pessoas que não gostam de criar conflito, então eles tentam ao máximo manter um ambiente harmonioso sempre ao seu redor. Porém, quando a gente fala de áreas a melhorar dentro desse perfil, são pessoas que têm grande dificuldade em lidar com mudanças abruptas. Então, pessoas que estão naquele ambiente que toda hora está mudando de tarefa. Então, vamos pensar um enfermeiro de pronto-socorro. O pronto-socorro está tranquilo, daqui a pouco está cheio, daqui a pouco é a sala de medicação, daqui a pouco é a triagem. Então, são pessoas que toda hora ela precisa mudar de ambiente, ela tem uma certa dificuldade. Então ela é um pouco relutante em também expressar suas opiniões e às vezes acaba ficando muito desconfortável quando ela precisa assumir algum tipo de risco ou desafio. E por último, falando dos nossos perfis, a gente tem o conforme. O perfil conforme, que é o C, são pessoas muito mais precisas, extremamente analíticas e organizadas, são pessoas que valorizam muito a precisão, a consistência no trabalho, garantem todos os detalhes com muito cuidado. Porém, quando a gente fala em áreas a melhorar,
como ele é muito ali preto no branco, ele precisa chegar lá no detalhe, no primor das coisas, ele é encarado como inflexível ou extremamente crítico. Parece que nada está perfeito. E aí ele acaba tendo uma dificuldade em lidar com algumas ambiguidades. Então, às vezes, ele acaba relutando tomar algumas decisões se ele não tiver todas as informações disponíveis. Aí ele não tem coragem, ele acaba relutando em tomar essas decisões. E aqui o R do nosso SBAR, que são as recomendações finais. Agora é a hora de vocês colocarem os insights em prática. Então, assim, é claro, gente, existe um teste, é um teste complexo. A gente aplica, inclusive, aqui no ADS, o teste DISC, onde a gente consegue analisar e, a partir dali, entender as melhores respostas, falando dentro de processo seletivo, mas entender os nossos comportamentos. Mas, já com esse nosso SBAR aqui, com esse nosso bate-papo, vocês já uma ideia um pouquinho em relação ao perfil de vocês. Então tá na hora de vocês colocarem o insight de vocês em práticas. Aqui tem algumas recomendações para vocês colocarem. Então aproveitem as forças de vocês. Pensem quais foram as principais características ali que definem o perfil de vocês e alcance cada vez mais a força, acaba enfatizando as forças de vocês. Se você é um perfil D, por exemplo, aproveite a assertividade, pensa numa liderança. Se você é um perfil S, usa da sua paciência para construir mais relacionamentos sólidos. E se você tem os outros perfis, pensa na sua parte analítica, na sua parte conforme, no seu bom relacionamento entre equipe, na sua precisão. Então, tanto no perfil C quanto no perfil S. Pratique sempre a empatia de vocês, em todos os perfis. É muito importante. A partir do momento que eu me conheço e eu sei que eu estou conversando com uma pessoa do outro lado que não tem esse mesmo perfil, seja empático, entenda qual é o perfil dela. A empatia é também se colocar no lugar do outro. Será que realmente da forma que eu estou falando é da forma que ele está entendendo? Será que a mensagem que eu estou transmitindo é a mensagem que ele está entendendo? Então, além de se conhecer, conheça o outro. E a empatia, ela precisa fazer parte do enfermeiro. Então, se você é enfermeiro, gostou de hoje, desse conteúdo, primeiro, salva, porque com certeza esse é um conteúdo que vale a pena vocês revisitarem várias vezes, procurar mais informações sobre, inclusive aqui no Modelo ODS a gente tem bastante, e compartilhe com os amigos de vocês. Além de compartilhar, visite nas outras páginas, nas redes sociais vizinhas, porque todos os dias a gente posta conteúdo sempre relacionado com um processo seletivo e são conteúdos que vão te ajudar a ser contratado onde vocês quiserem, na instituição que vocês quiserem trabalhar. Então, se gostaram, curte, compartilha, comenta, conta um pouquinho qual foi o perfil que você achou que está mais à sua cara. Dominante, influente, estável ou conforme? Conta aqui pra mim, eu já contei pra vocês que eu sou influente. Vejo vocês no próximo SBAR. Até logo!